queridos, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, o meu nome é Francine Garcia e sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje é dia de lenda, então se inscrevam, ativem o sino de notificações, sigam as redes sociais, comentário, like e compartilhe para o vídeo alcançar mais pessoas. Então vamos parar de blá 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 e vamos direto para a lenda de hoje. A lenda de hoje vai ser contada a lenda de La Llorona, ou a Chorona, como muitos conhecem. A força dessa lenda é tão forte que até mesmo outros países possuem a sua versão derivada dela, em seu folclore local. Até mesmo aqui no Brasil nós temos uma derivação desta lenda. Como toda lenda popular, La Llorona deu origem a diversas variantes, misturando simples histórias e relatos de pessoas que afirmam fielmente ter visto a mulher com seus próprios olhos. Mas o relato mais conhecido remota do século XVI. Esse relato específico conta que quando chegava a noite e os moradores da cidade do México se acolhiam em seus lares para dormir, eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sobre a luz da lua cheia. Daí o nome, a Chorona. Poucos tiveram coragem de ir até lá fora e ver o motivo do choro dessa mulher. E os que fizeram e dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo, e no meio dessa neblina estava essa mulher, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase indistinta no meio dessa neblina. Ela percorria então a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do lago Texcoco. Contam os relatos que aqueles que se arriscaram a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da sua vida perturbados, com visões chocantes que ela lhes faziam ver. Mas você deve estar se perguntando, quem é essa mulher misteriosa e por que ela chora tanto? Bem, como mencionado no início do vídeo, existem várias versões desta lenda, algumas mais difundas e conhecidas que outras. Por isso, vou contar para vocês algumas das mais famosas versões desta lenda hoje. A primeira versão dessa lenda. Diz a lenda que há muitos anos atrás ela veio para Xochimilco com seus 2 filhos. Um se chamava Olim e outro Tonatiuh. Era mãe solteira e trabalhava duro vendendo flores que ela mesma cultivava lá na cidade. Graças à sua generosidade e camaradagem, ela acabou ganhando a simpatia de todo o povoado. Lá o povoado se chamava Chinampa e logo começou a dar vários frutos pelos trabalhos dela. Até que uma má noite, tudo mudou. Por um descuido, a casa de Iotzin, que era essa mulher que cultivava essas flores, pegou fogo e quando ela voltava de um dia de trabalho, ela ficou totalmente desesperada. Iotzin então tentou apagar o fogo, mas ela não reparou que a balsa onde estavam seus filhos ficou à deriva no lago. Quando voltou da sua ausência, já era tarde demais. Eles sumiram, sem deixar nenhum rastro. Iotzin e todo o povoado os procuraram durante vários dias. No fim, alguém achou as crianças do lago no canal. Iotzin então enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração totalmente destroçado e cheio de dor, Iotzin não conseguiu resistir e foi se apagando lentamente entre choros e lamentos. Durante muitos anos, o povoado estava triste e sofrendo muito por essa perda. Mas a história de Iotzin estava ficando esquecida. Então, quando começou a ficar esquecida, começaram a se ouvir lamentos no meio da noite. Diz que La Llorona, a bela Iotzin, vagueia pela vila à procura de seus filhos. Ela busca vingança, pegando crianças que não são suas. Nunca encontra paz, que tanto anseia, a menos que encontre seus filhos há muito tempo perdidos. A segunda lenda. Bom, agora vamos voltar para o ano de 1500, onde começa essa história. Havia nessa época uma moça que não era apenas bonita, mas sim a mais linda de toda a cidade de onde ela vivia. Todos os homens daquela cidade queriam se casar com ela, mas apenas um conseguiu ganhar seu coração. Esse homem se aproximou aos poucos dela, fez amizade com sua família e alguns anos depois eles estavam apaixonados. Tanto que eles enfim resolveram se casar. Com o fruto desse casamento, tiveram um belo filho, ao qual amavam muito e faziam de tudo ao seu alcance para vê-lo feliz. O tempo passou e chegou no 3º aniversário do garoto. O pai, então muito feliz, foi à cidade para comprar um belo presente para ele. Mas ele nunca mais voltou e nem sequer foi visto por ninguém dessa cidade. Então começaram a circular vários boatos, mas de todo tipo.
Eles iam até dar a suposta morte do homem. Porém, uma amante pela qual ele havia trocado a família apareceu. Independente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve que criar seu filho sozinha. Bom, o tempo passou e enfim a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Ela aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa e por fim ela acabou se apaixonando novamente. Dessa vez por um fazendeiro muito rico. Ela contou ao fazendeiro que gostaria de se casar com ele, mas o homem disse que não aceitaria por causa que ela já tinha um filho. Ele não queria casar com uma mulher que já havia sido casada e que ainda mais tem um filho. A mulher ficou muito irada, muito brava e foi embora, apressada para sua casa. Algo havia acontecido em sua mente. Ela já não era mais a mesma e logo isso se tornaria totalmente evidente com os acontecimentos que veriam a seguir. Chegando em sua casa, disse a seu filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. E o menino ficou super feliz por saber que eles iriam ao lago. Ele se apressou a se preparar para esse grande passeio. Chegando ao lago, o garoto, que ainda não era muito alto, ficava brincando sempre na parte rasa do lago, enquanto a sua mãe, dessa vez, entrava até o meio do lago, onde era mais profundo. Ela então disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda, e ele foi mais perto de sua mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até o peito, depois os ombros, e quando chegou perto da mãe, a água já estava na altura de seu pescoço. E ele se apoiava com as pontas dos dedos do pé no fundo para não se afundar. Foi então que, cega pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas aproveitando-se disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo da água. Então o menino começou a se debater em desespero e agarrou os braços da mãe, mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo os braços do menino se agarravam à mãe e se afrouxaram, e então ele parou de se mover. Depois disso, ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar, e ficou observando até que o filho desaparecesse no horizonte. Logo em seguida, ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que havia feito. Agora ela não tinha mais filho e eles poderiam se casar. A princípio, o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo ele percebeu que a mulher contava a verdade. Ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito. Ele disse que jamais poderia amar uma assassina que arrancou a vida de seu próprio filho. Ele lhe ameaçou, dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordado de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa terrível que ela havia feito. Havia tirado a vida do seu próprio filho, a única pessoa no mundo que a amara e nunca a abandonara. Ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou disso, mas um dia, enfim, encontraram o corpo da mulher à beira do lago. Ela passara tanto tempo chorando que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim sua tristeza causou a sua própria morte. Desde então, começaram os relatos de gente que via essa mulher vagando pela região, chorando eternamente pelo mal que ela causara. Em 1933, essa lenda ganhou sua própria versão para o cinema, no filme chamado La Llorona, que contava a história de uma índia chamada La Malinche como sendo a Chorona. Em 1963, mais um filme chegou para poder contar a sua própria versão da lenda, intitulado La Maldição de La Llorona. Essa obra conta a história de um casal que morava numa casa muito antiga, que é assombrada pela La Llorona. Além de filmes, há também uma animação lançada em 2011 chamada A Lenda de Chorona. Em algumas versões contadas por aí, antes mesmo de morrer, La Llorona se chamava Luísa. Mas como todos sabem, agora temos um novo filme da Chorona. Se vocês gostaram dessa lenda, deixem o seu comentário, compartilhem para as pessoas poderem conhecer a lenda da Chorona. Será que vocês ouviriam um choro de uma mulher no meio da noite? Vocês iriam ver o que estava acontecendo? Eu realmente não me levantaria da cama e ficaria lá o tempo todo, com medo. E vocês, o que fariam? Deixe seu comentário aqui e se quiser uma lenda, deixe aqui nos comentários que eu irei fazer. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.